está aqui, é importante contar um pouco para vocês da nossa história. No meado dos anos 80, né, com o final da ditadura militar, servidores públicos das universidades não era permitido para o servidor público se organizarem em sindicatos. Isso não era permitido. Então, a gente surgiu um movimento de trabalhadores onde questionavam a posição do técnico administrativo, né, que era uma posição de empregados, de subalternização na universidade, e a gente começou um movimento para redemocratizar a universidade e conquista de espaço desse segmento importante. Na Constituição de 88, a gente consegue, né, o direito a ter os sindicatos e servidores públicos nas 3 esferas a se organizarem em seus sindicatos. E isso também na Constituição de 88, a gente conquista o regime jurídico único, que era a organização também dos servidores públicos numa relação de trabalho que ali permitisse que as 3 esferas e também os 3 poderes fossem organizados num regime, né, uma relação de trabalho que fosse diferenciada da CLT pela diferenciação do fazer do servidor público, mas que organizasse esses servidores. E o RJU começou a vigorar, o regime jurídico único começou a vigorar a partir de janeiro de 91. Nós, na UFRJ, mais ou menos em 92, 93, onde a gente funda o sindicato, nós começamos a receber denúncias de trabalhadores da própria universidade e de uma empresa terceirizada, que era de lavanderia na universidade, da precarização de serviços e da precarização das condições de trabalho daqueles trabalhadores que não eram nossa base sindical, mas que ocupavam espaços da UFRJ, que a lavanderia era uma lavanderia privada, né, mas que ocupava o espaço da universidade. E que representavam riscos para as unidades ali em volta daquela lavanderia, porque, segundo denúncias, tinham a iminência até de alguma explosão lá das caldeiras e tal, pela precária manutenção. Nós, no sindicato, e aí, o que a gente faz? A gente não sabia para onde ir. Por uma iniciativa de um diretor, levou o DIESAT lá no sindicato, e o DIESAT apresentou uma proposta de trabalho, e era filiação, né, que o DIESAT era o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas dos Ambientes de Trabalho. Então, essa organização intersindical apresentou uma proposta de trabalho e que era o que a gente tinha naquele momento, e a gente, então, foi para dentro da lavanderia. Fomos à reitoria da universidade, pedir autorização, que a gente tinha denúncias e tal. Nem a reitoria esperava o retorno daquele trabalho. Então, o trabalho foi feito, deu Ministério Público, a mídia cobriu, porque as denúncias eram gravíssimas, e isso gerou também a nossa necessidade de conhecer mais. Por que é isso? Saúde do trabalhador, organização por local de trabalho. O regime jurídico tinha 2 anos e a gente ainda não sabia como lidar. Esse capítulo no regime jurídico ainda era uma coisa só muito genérica. E aí a gente fez algumas outras intervenções em outros setores da universidade, gerando ali um grupo de pessoas pensando a saúde do trabalhador na UFRJ, e em 93 a gente construiu um seminário onde a gente queria discutir uma política de saúde do trabalhador para a universidade. Bom, a gente conseguiu juntar
cabeças pensantes de vários lugares, de várias instituições que já vinham fazendo essa discussão há algum tempo, e a gente conseguiu um projeto de saúde do trabalhador. Mas isso era 94, né? Ano que Fernando Henrique tomou posse, anos difíceis para o serviço público, porque aí o movimento sindical começou a se voltar para resistir e não perder direito, onde o RJU estava sendo desmontado, e nessa resistência a gente e a instituição também, ela concordava com aquela reivindicação, concordava com o projeto, mas pela inexperiência, tanto do movimento sindical como da instituição, a gente perdeu esse projeto, porque para o serviço público, hoje a gente entende isso, e depois o Oscar vai apresentar, tem que ser uma coisa articulada nacionalmente, né? Não poderia ser nem ações individuais de um sindicato e nem ação individual de uma só instituição. Então, na década de 90, a gente avança até a metade dela, mas depois da metade dela para o início do ano 2000, a gente tem um refluxo importante do movimento sindical e da discussão de saúde do trabalhador na universidade, mas a gente consegue manter na FASUBRA, que é a nossa federação, um grupo de trabalho pensando num projeto mais amplo de saúde do trabalhador. E esse grupo conseguiu cavar um espaço no planejamento e ali começar a fazer essa discussão ampla de um projeto para o servidor público. E aí, no ano 2000, a FASUBRA, junto com o planejamento, cria esse grupo de trabalho. E hoje a gente pode dizer com toda tranquilidade que grande parte do que o Oscar vai apresentar aqui, do sistema CIAS, grande parte teve início na UFRJ, depois estendendo a nossa federação na organização nacional, e aí a insistência levou ao planejamento. Agora, uma coisa para terminar, para o Oscar fazer a apresentação, gente. Se o movimento sindical, eu não sou técnica da área, eu sou sindicalista, mas se não tiver a parceria do movimento sindical, se o movimento sindical não entender que discutir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho tenha que ser prioridade de todas das suas gestões, se a gente não consegue fazer que o sindicalista entenda isso, a gente perde um potencial aliado, porque o sindicato sabe como entrar nas suas bases, sabe como fazer a discussão e sabe disseminar o interesse do trabalhador em estar atuando nas comissões locais, né, e agora as CISPs. Então, é isso, tem que haver, sim, um entendimento de quem é sindicalista, que é importantíssimo atuar nessa área e é importantíssimo ter isso como prioridade de gestão. A saúde e segurança do trabalho, no trabalho tem que ser prioridade de gestão do movimento sindical também. Obrigada. Bom dia para todos e todas. Meu nome é Oscar, eu sou técnico administrativo, trabalhador de educação da FRJ. Minha função original é auxiliar de mecânica, mas ao longo das últimas duas décadas eu acabei abraçando a causa da saúde do trabalhador. E aí tomei a iniciativa de me capacitar. Hoje não posso atuar na FRJ como técnico de segurança do trabalho, porque a legislação impede, teria que fazer outro concurso, tem a questão de desvio de função, mas eu contribuo com o Sinto-FERJ nessa discussão, e aqui eu vou fazer uma breve apresentação, vou tentar ser breve, para a gente poder acompanhar e depois a gente pode abrir para dúvidas, tá bom? A Geli já fez um histórico, então já vai agilizar bastante. Pode clicar, por favor. Aqui eu achei importante trazer o mapa lá do fundão, para a gente ter uma noção. Ali é a atual divisão do Estado do Trabalhador, ali onde está a prefeitura, ali onde está situado hoje o Sinto-FERJ,
E com a implantação do CIAS, a DVST, como ela está localizada numa área inadequada, que é a área industrial, o Hospital do Fundão se encontra aqui, CCS, ela vai ter, já tem uma verba, está em licitação para fazer o prédio aqui próximo à prefeitura, que aí está próximo à linha vermelha, o hospital, então essa área aqui vai ser a nova sede da DVST. Também, só para ilustrar, o Fundão, não sei que vocês sabem, eram 7 ilhas que foram aterradas com 3 mil milhões de metros cúbicos de aterro, que hoje ela corresponde, a área do Fundão aqui, ela corresponde hoje a 2 bairros nobres do Rio de Janeiro, que é Ipanema e Leblon. Então, para a gente ver a complexidade da área da UFRJ. E assim, existe a área da UFRJ, o campus da Praia Vermelha e as unidades isoladas. Ainda temos Macaé, Xerém, então assim, a amplitude. E a DVST, a estrutura que ela tem hoje, não tem condição de você fazer um trabalho de forma que você consiga cobrir toda essa área, além das áreas externas. Pode passar, por favor. DVST, Divisão de Saúde do Trabalhador da UFRJ. Desculpa, divisão, a gente acaba incorporando já. Aqui é o histórico que a Angeli passou, eu não vou repetir, né? Só é importante falar que depois do seminário interno, onde discutiu política de saúde integral, a gente teve como proposta aprovada a institucionalização das CONSAT, que é as Comissões Locais de Saúde do Trabalhador. E elas passam a ser a bandeira histórica nacional, como a Angeli falou, aqui na UFRJ e a nível da federação, da FASUBA. E a partir de 2005, com a assinatura do... o MPOG apresentou uma proposta de convênio com o projeto piloto de política de saúde do servidor público para o Estado do Rio de Janeiro, onde a Fiocruz e a FRJ seriam o piloto no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar, por favor. Aí... Pode passar, por favor. Passa. A partir daí, foram criados grupos de trabalho internamente no FRJ e na FASUBA para quê? A gente construir a norma regulamentadora de segurança social para o Serviço Público Federal. Só que, infelizmente, essa discussão foi uma discussão bem acumulada, só que a proposta não foi implementada, a gente pensa, talvez por vontade política, porque não adianta de estudar, elaborar um bom projeto, e se não tiver a vontade política de ser implantada, a coisa não sai do papel, o que aconteceu nesse momento. E em 2010 teve a assinatura do termo de cooperação técnica UFRJ-MPEG, onde a UFRJ passa a se tornar uma unidade de referência CIAS. E aí essa unidade de atenção ao servidor, ela prevê a criação de uma comissão. Então, como a gente já tinha a discussão das CONSATs há 2 décadas, a gente procurou a reitoria e conversou assim, a gente não adianta fazer uma estrutura paralela, vamos construir uma coisa que mostre a nossa necessidade, a nossa realidade. A partir daí, a gente viu a importância de fundir a CONSAT na nova CISP. Então, o regulamento está abordando, até porque de 2 décadas para cá, muita coisa mudou, o mundo do trabalho mudou, a legislação também teve muitas mudanças. Pode passar. Passa. Pode passando, pode passando. Aí o logo da FRJ, PR4, para a reitoria de pessoal, divisão de saúde do trabalhador, pode passando. CIAS e o Cinto Ferge. Vai passando. Pode passando. E aí, a criação da CISP na FRJ, pode passando. Pode passando, vai. Aí, pode passando direto que eu vou falando. Cinto Ferge traça o plano de ação para 2012, onde a gente contrata a consultoria técnica do engenheiro de segurança do trabalho Jacques Cheric, que está contribuindo muito com a gente. A gente idealizou diversas reuniões nas unidades da FRJ, onde a gente conseguiu cobrir 25%. Por que eu digo 25%? Porque o número total de unidades que compõem a FRJ são 82. A gente conseguiu cobrir de janeiro a abril o número de 20 unidades. E assim, foi importante porque as pessoas têm dificuldade de discutir a questão de saúde e segurança do trabalho. As pessoas querem discutir salário, aumento, as condições para ela ficar em segundo plano, quer receber esses adicionais, como se o adicional fosse trazer mais tarde a saúde de volta, que a gente sabe que não traz mesmo. Pode continuar, por favor.
Pode. As etapas aí de constituição da... Pode passar em direto. Da CISP, a gente fez a reunião com a DVST, tá bom aí, onde a gente estabeleceu um plano de trabalho. E a gente montou um grupo de trabalho onde a gente abraçou a legislação da NR5, OLT Saúde e o regulamento aprovado da COLSAT lá atrás, onde aconteceram inúmeras reuniões e a gente acabou finalizando essa proposta e apresentando em 9 de maio para a PR4 para efetivar uma portaria para institucionalizar de fato agora as comissões. A PR4, a partir da avaliação, solicitou alguns ajustes, a gente voltou no grupo de trabalho, fez esses ajustes, reencaminhou para a PR4, a PR4 fez uma nova análise, solicitou mais novos ajustes e a gente acabou entregando a última proposta no dia 25 de junho. E o GT avaliou que essas solicitações de ajustes, elas acabaram não comprometendo a essência do projeto em si. E a gente continua aguardando. Para nossa surpresa, como nós estamos em greve, no dia 20 de julho, na última sexta-feira, o Comando Local de Greve foi discutir com o reitor da FRJ a pauta interna. E, ao final, a gente foi cobrado do reitor. E a portaria da CISP, quando vai sair? Para nossa surpresa, ele disse que ainda não tinha conhecimento da proposta, que, de repente, por conta da greve, a PR4 não teve condições de encaminhar, mas é uma luta que a gente vai continuar colocando para a Junta à Reitoria, porque a gente construiu um documento importante, que inclusive pode ser um documento pioneiro a nível nacional para implantar nas outras instituições. Pode passar, por favor. Aqui eu vou passar breve aqui, é o regulamento onde tem 8 tópicos: objetivo, atribuições, composição, eleição, direito, dever, capacitação, atribuições e disposições gerais. Pode passar. Vai, passa. Vai. Dentro dos objetivos, com o final... Volta. Uma finalidade é valorizar e estimular a participação dos trabalhadores, porque a gente acha importante que, se não tiver a participação dos trabalhadores, esse trabalho não tem como sair do paivotamento. A gente tem que envolver, sensibilizar, ganhar os trabalhadores, porque o trabalhador, como ator, ator crítico, ele vai nos ajudar a mudar o seu meio, porque quem convive com aquela situação no dia a dia vai ter mais como passar para a gente o que tem que ser mudado, melhorado. Propor ações também voltadas à promoção da saúde, que aí a DVC já existe alguns programas de prevenção, que a DVC já implanta, a ideia é ampliar esses programas. Pode passar, por favor. Dentro das atribuições, ele vai passando ali, as atribuições a gente tem como acompanhar as investigações, porque com a implantação da CISP, a gente